como comunidade, E havia um outro grupo que boicotava simplesmente isso, que era a posição mais simples, que era vamos construir bebedouros de água ali. E havia um grupo que era nós estamos contra. Mas votam contra porquê? É o não. É a questão do não que nós tínhamos visto do Bartleby, que curiosamente houve uma vez no Porto nós tivemos com a Eugénia Vilela, que estávamos a falar acerca desta questão do Bartleby. Se não me engano, o colóquio que fizemos sobre o H, o António também esteve, e que depois estávamos pelo caminho e estávamos a falar exatamente de um dos problemas do Bartleby em relação ao não, que é que todos nós sabemos que o não é a própria origem da questão da ordem, ou seja, há uma ordem que se estabelece com a questão do não. A lei baseia-se no não. E a partir daí temos exatamente essa relação daquilo que é esta ordem estabelecida pelo negativo e de como é que isto se pode reafirmar em algum projeto que possa ter ou não consistência. E isso tinha a ver com esta espécie de auto-boicote que existia dos movimentos de multiplicidade. E que o Zizek tentava responder de alguma forma com a questão de um certo pragmatismo, é uma certa noção de poder, que é muito utilizada naquilo que é a política eslovena. E com isso termino, porque acho que a política eslovena aí abre muitos caminhos. Aliás, aquilo que mais me assusta, acho que assusta-nos a todos, é vermos hoje o Carlos, sabemos todos que a doutrina do Carlos Schmitt está aí. Todos nós sabemos da presença da doutrina do Carlos Schmitt. Eu acho que nós já vamos mais longe do que isso. Eu acho que há valores benjaminianos e outros que estão presentes na política atual. E um dos perigos da política eslovena era exatamente o treino lacaniano que os políticos eslovenos tinham. Porque colocava tudo aquilo que é um movimento é antecipado e, portanto, é um jogo de xadrez em que está tudo a jogar-se na mesma matéria, mas num campo que é sempre o mesmo campo. Okay? E isso, de facto, é algo interessante e conduziu um cinismo dentro da política eslovena. A política eslovena e aquilo que se passa essencialmente nos países de leste é um triunfo de um cinismo que me faz sempre lembrar aquele lema do punk do no future, do não futuro. E em relação a isso também é interessante, quer dizer, a certa altura o Zizek faz como um movimento para tentar estabelecer uma espécie de se há um poder, nós seremos o poder, mas continua a resposta que é dada em relação a isso também é algo interessante que tem a ver com acerca de um dos livros menos conseguidos. Eu, por exemplo, acho isso interessante acerca da violência e do peso que o Walter Benjamin tem no livro da violência, porque aquilo que seria o exercício do Zizek acaba por ser este exercício do poder em que se estabelece o poder propriamente dito, que se o toma e que se o exerce e depois que ele é boicotado em si mesmo, há um processo autofágico do poder, é que tem a ver com este não que se vai movimentando e vai se circulando e que no fundo estamos num ambiente que é um ambiente do terror. Eu já tive ocasião de colocar isto em prática, porque tenho posições de poder dentro da universidade, etc. E não é simpático. Aliás, qualquer um que conhece o ambiente universitário sabe que ele tem um certo lado autofágico, e é muito pouco simpático. E a questão é o que é que se pode construir daí. Relativamente ao lado autofágico, eu preferia chamar auto-imunitário. E até certo ponto, a política Bartleby, e como sabemos pelo desfecho da história, não acaba bem. Não é? Essa retração, essa subtração também pode ser autodestrutiva. O messianismo benjaminiano, como quiserem, tem várias, não é propriamente movimento religioso, tem uma vertente política forte, uma recuperação política forte. E eu diria que o Zizek se inscreve um bocado nessa linha milenarista, é uma espécie de novo Nietzsche, do meu ponto de vista. Há ali alguma coisa que ele bebeu das raízes stalinistas, que o inscreve nesse utopismo, a que ele não escapa, quanto a mim, não escapa esse utopismo messiânico. Se isso tem uma grande virtualidade política, é relativamente controverso, até porque Agamben também tenta ir um bocadinho por ali e cai numa teoria total, do meu ponto de vista, não há ali uma grande função. E sabemos que o milenarismo, digamos,
da antiga União Soviética também não resultou propriamente, e o Zizek sabe disso, não é nenhum. Agora, porque é que ele resolve inscrever-se nesse projeto em contestação sobre identificação, como quiser chamar, como aquele grupo que ele gosta muito, o Rammstein, também, por causa da sobre-identificação? É o Leibach. Os Rammstein foram buscar o Leibach. Pronto. Agora, as virtualidades políticas. Mas é que sabemos que o neoliberalismo é ele também o utopismo. E também, de alguma forma, quer dizer, o neoliberalismo é uma espécie de tem também uma vertente, não diria claramente messiânica, mas teleológica. O mercado há de funcionar, em última instância, contra si. Quer dizer, o mercado há de funcionar. A verdade é que ele não funciona, também se torna autodestrutivo. Mas isso é um ponto de partida também um bocadinho attached a todo o movimento. Aliás, há um livro curioso, interessante a esse respeito, de John Gray, Black Mass, que coloca os vários movimentos milenaristas, digamos, desde os religiosos ao stalinismo e à própria Thatcher. É? Agora, do ponto de vista da proposta política do Zizek, eu não diria que há uma proposta política muito clara, mas tomar o poder, uma espécie de John Holloway, não tomar o poder, mas de alguma forma conseguirmos avançar sem tomar o poder. Mas depois há grandes contradições, como o apoio dele ao Syriza, como se houvesse uma hipótese de um partido radical, digamos, conseguir tomar o poder e transformar isto. Porque o que é que o Zizek pretende? Abrir um novo campo. Diz que ele trabalha, repete, na Eslovénia, repetem um bocadinho o sistema, sem a abertura do novo campo. Trabalha no mesmo campo. Mas o que ele pretende é uma nova ordem. Pela repetição do stalinismo, pela pura repetição do não. Quer dizer, o movimento dos indignados, o movimento Occupy Wall Street, pretende uma retração relativamente ao poder. Uma resistência, ao fim e ao cabo. Agora, o problema não está na resistência. A resistência é sempre necessária. Aliás, há muito pouca resistência em Portugal a esse respeito. A resistência é sempre necessária para abrir um novo campo. O problema é que campo temos que abrir. Ou seja, o que fazer. E ele está sempre a dizer isso, que fazer. Mas qual é o novo campo a abrir? Essa é a questão. Passamos a alguém que dá sobre aí. Em relação ao quando diz o partido do Zizek, é o partido que está atualmente no poder dos Eslovénia. Está em coligação. Em coligação. E é um partido que características é marxista? Não. É parecido com aquilo que seria o nosso bloco de esquerda, mas também não. Ou seja, está alguns naquilo que seria, ou talvez mais perto daquilo que possa ser agora a Constituição do Livre. Acho que está mais perto do que possa ser a Constituição agora do Livre. O Syriza, em parte, do ponto de vista pragmático, no sentido de que, se há um poder, são eleitos e tomam o poder e têm um programa, e esse programa é concreto em relação àquilo que é há um programa para tomar o poder. Okay? E esse é o sentido em que ele nota na própria questão do Syriza, ou seja, na própria constituição do poder, que é um poder que se torna alternativo ao capitalismo, feito de uma série de propostas diversas. Mas depois é óbvio que nós todos conhecemos isso, ou seja, mesmo aqui, agora tivemos as primárias do LIVRE, aquilo que é o processo das primárias do LIVRE, etc., foi motivo de alguma chacota, etc. Mas isso também nos dá a antever aquilo que é um certo entendimento da política hoje em dia, não é? Acerca daquilo que é um entendimento da democracia e da relação que nós temos com aquilo que é o exercício da democracia, exatamente. Há caminhos que foram muito complicados que o Zares trilhou na Eslovénia, do ponto de vista de concessões. O Zares é o nome. Qual é o significado? A verdade, qualquer coisa como de verdade, uma coisa como de verdade, um parecido com brava, mas é esse lado que eles utilizam que é muito irónico, ou seja, só compreendendo a Eslovénia atual, tudo aquilo que é a esquerda eslovena é uma esquerda
pós-comunista. Não esquecer que é uma esquerda que se fez contra o próprio sistema jugoslavo. Okay? E nesse sentido tem uma fina ironia. Aquilo que é o envolvimento, por exemplo, do Zizek com a guerra dos Balcãs é tudo menos claro, porque, ao que parece, o Zizek foi consultor do Bill Clinton quando foi dos bombardeamentos de Sarajevo. Ao que parece ou é certo? Ao que parece. Há quem diga que nunca foi desmentido nem pelo próprio. E ele, quando ele fala acerca da questão dos Balcãs como sendo uma espécie de inconsciente europeu ou força primordial da Europa, etc., onde está a gente, toda a violência, etc., tem muito a ver com aquilo que é o entendimento de um esloveno do que é a Sérvia. E quando se compreende aquilo que é a Jugoslávia, e por exemplo, uma das outras coisas que é quando se conhece a Eslovénia e se conhece essa questão do Zizek, que é mais perceptível, é a escola de Ljubljana, é uma escola que era dominada. A escola de filosofia de Ljubljana, a Faculdade de Filosofia de Ljubljana, tinha um grupo dominante que era o grupo dos Heideggerianos. A fenomenologia, etc. E há uma relação muito interessante da questão da fenomenologia com o exercício do poder da antiga Jugoslávia. Estas coisas, há uma explicação para isso, mas agora não vou estar a tomar muito tempo. E a questão daquilo que é, mas a escola de Ljubljana tinha um professor, que eu agora me esqueço o nome, é um esloveno, eu agora estou-me a esquecer do nome, ele é até relativamente conhecido, que é um excelente professor de idealismo alemão. E é aí que o Zizek vai fazer toda a sua escola de idealismo alemão, e temos essa relação do Zizek, não só com o Hegel, que é aquilo que tem tido mais visibilidade, mas também com o Schelling, etc. E essa parte é muito forte. Desculpe só, a coligação é com o partido de centro? É um partido de centro-esquerda, é o equivalente ao Partido Socialista esloveno. Eles ficaram a escassos votos da maioria, mas depois agora vai todo um processo de resgate, etc. Sim, aquilo está relativamente complicado. Mas eu queria falar só de uma coisa acerca da questão do messianismo ainda, que por causa daquilo que eu disse acerca da questão do tempo, que é o messianismo tem a questão do agora, do aqui e agora. Essa questão do aqui e agora seria aquilo que eu diria que é um contraponto em relação ao movimento milenarista, de tipo milenarista. Porquê? Porque há nesse sentido, aqui e agora, um exercício de que se vai concretizar algo e esse momento de concretizar algo também passa por este momento que está aqui no presente. Ou seja, não há um mero aditamento em relação à questão daquilo que é o futuro. E eu penso que é por aí, em relação a essa questão da noção que tem a ver acerca da questão da atualização e depois da compreensão dos processos, que se estabelece uma outra coisa, que é um poder que é terrível porque também é tremendamente sofisticado. Ou seja, aquilo que são os lacanianos que tiveram de alguma forma poder na Eslovénia, e o Zizek também fala disso em alguns textos, é que é um poder que se vai atualizando à medida que é muito semelhante àquilo que é o processo do capitalismo. O capitalismo também, em relação a cada momento, nós sentimos que vai absorvendo as coisas, absorvendo e toma como seu aquilo que são os eventos e aquilo que é a atualidade. E isso é algo que os lacanianos eslovenos têm como muito presente, ou seja, têm esse treino que deve muito à questão do próprio Hegel, que é compreender aquilo que é o movimento da questão da atualização e aquilo que como se pode realizar com a questão da atualização e com aquilo que é o movimento do agora. Agora, esta questão deste equilíbrio em relação à questão de outras políticas é que é controverso. Só sobre essa questão do tempo, há um filósofo que já foi referido,